na alma da pessoa, certo? Ao você entender isso aqui, você vai conseguir mapear se existem feridas na sua alma, na minha. Eu consigo mapear se existem feridas na minha alma, e através disso eu consigo tratar essa ferida e consigo entender o comportamento das pessoas. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Então, ou seja, nós vemos aqui o primeiro estágio, que é o processo de abertura da ferida. Essa ferida, ela começa lá quando nós criança, começa esse processo da ferida no relacionamento do pai com a mãe. Então vocês estão percebendo agora por que eu tenho batido pesado na questão da restauração, da comunhão do pai com a mãe. Porque nesse processo é que se inicia a ferida. Nós vemos aqui o testemunho da nossa irmã Madalena, certo? Um processo, uma ferida que gerou naquela atitude. E esse processo ele vem através do quê? Do comportamento ruim dos pais para com os filhos. Então eu quero já abrir os olhos aqui para os pais, certo? Para o pai e para a mãe. Muito cuidado no seu tratamento para com os filhos. Procuremos entender e a comunicar com os nossos filhos, certo? Da forma correta. Procuramos entender como lidar com a situação dos nossos filhos nos dias de hoje. Porque é muito importante haver essa comunicação. Porque a partir do momento que não existe uma boa comunicação, nós queremos colocar o ensinamento, o que vai acontecer? O filho rejeita aquilo, certo? Porque muitas vezes não sabemos comunicar e impomos aquilo de uma forma agressiva na vida da criança. Impomos um comportamento que aquilo não é para ele. E aí o que acontece? Nesse processo de ferida, de violência, certo? Não só às vezes de atitude só de bater, não estou dizendo física, mas também de palavras, certo? De atitudes. E isso gera o que na pessoa? Uma ferida na alma. Uma ferida. E essa ferida, certo? Gera o que? Um sentimento de rejeição. E aí, irmãos, começa um processo, uma matemática terrível. Que através que a criança começa a sentir essa rejeição, começa essa matemática de rejeição menos perdão, gera o princípio da rebelião. Então, ou seja, quando a criança ela se sente rejeitada pelos pais, então ela começa a sentir esse sentimento de rejeição. Ela guarda esse sentimento de rejeição. Quando não existe perdão, então começa o processo de rebelião. E aí você junta rebelião mais rebelião, junta ferida na alma. E aí começa o processo na vida da pessoa, certo? E essas falhas na paternidade e na rebelião causada pela falta de comunicação entre os filhos e os pais, essa rebelião, ela é o que na verdade? Na verdade, no fundo, é um pedido de amor. Quando você percebe que o filho está muito rebelde, quando você percebe muitas vezes que o filho, eu estou dizendo muitas vezes o filho está muito agressivo, às vezes o pai quer o quê? Ele a princípio ele já quer bater, já quer corrigir, e quer impor a sua ordem, mas não procura entender o que é que se passa na vida da criança. E talvez naquele momento, aquela criança está pedindo, porque está falando assim: pai, eu quero mais amor. Pai, eu quero mais atenção do Senhor. Jesus. Pai, eu quero mais mãe, eu quero mais atenção. E você não percebe por que às vezes a criança ela muda o seu comportamento, porque ela está se rebelando, porque foi criada dentro dela uma ferida, através da rejeição que ela sente. Através quando ela cuidado na hora que você for olhar, principalmente quando você tem irmãos e irmãs, ou vice-irmãos, olha, você tem filhos, vários filhos, porque normalmente sempre tem uma tendência, é normal de que você sinta alguma coisa, se apegue mais, se dá mais certo e comunica melhor um do que o outro. E se você deixar transparecer tal coisa, certo? Pode criar na mente da outra criança
do seu outro filho um sentimento de rejeição, falando assim, ele prefere mais o outro do que eu. E nesse processo, o que ocorre, irmãos? Começa, a pessoa fala, mas isso é bobeira, isso é coisa de criança, isso é coisa de menino, mas já é estudado e certo. Você sabia que o cérebro humano, ele só cresce até 9 anos de idade? Você sabia que está gerindo aí dentro de mim e de você uma criança de 9 anos de idade? Agora você quer me dizer que uma criança de 9 anos de idade vai entender que ela não foi rejeitada? E isso fica na nossa alma, no nosso subconsciente. Meu Deus. Agora você imagina uma pessoa sofrendo quando chega na fase adulta, em que ela tem que tomar decisão, seguir a sua vida sozinha. Ela então agora, uma criança de 9 anos, do subconsciente dela, começa a sofrer pancadas e pancadas de rejeição em todo lugar. Imagina como cria-se um processo na vida dessa pessoa. E aí então, através da rejeição, cria-se a rebelião. E quando a pessoa ela começa a se rebelar, ela passa para o próximo estágio da ferida. Que nós vemos aqui no versículo 12 de Provérbios 30. Ele diz assim: há uma geração que apura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Isso aqui é um processo sério. Eu vendo alguns estudos, eu vi que existem estudos sobre a mielização da coluna vertebral. E cada processo, estágio desse processo de mielização, que é o quê? Quando a criança ela está no ventre da mãe, certo? Até o processo que ela chega a uma idade que ela consegue dominar o funcionamento dos seus membros, aos poucos vai criando, certo? Um reforço na coluna vertebral, na coluna, não é na coluna, é na parte que liga o sistema nervoso da criança, do ser humano. E esse processo, irmãos, ele vem ao longo do seu crescimento.